Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo nos bastidores de um dos maiores clubes do Brasil, mais especificamente no mercado da bola, que a gente sabe que é sempre complexo. O nosso foco é o Flamengo e uma novela que está se desenrolando em torno do lateral esquerdo, o uruguaio Matías Vinha. A gente tem algumas informações bem quentes, e a nossa missão aqui é tentar decifrar esses sinais e entender as estratégias e o que tudo isso significa de verdade. Ok? Vamos dar uma olhada nisso. Isso aí. E olha, esse é um caso clássico do futebol moderno, né? Não é só sobre quem joga mais. É sobre timing, sobre grana e, principalmente, sobre encaixe. O Vinha é um jogador de seleção com passagem pela Europa. Mas ele tá numa encruzilhada. E essa história dele no Flamengo agora é um exemplo perfeito, um microcosmos das decisões difíceis que os clubes gigantes precisam tomar o tempo todo. Exato. E o que deu o pontapé inicial nisso tudo, a peça que começou a mexer no tabuleiro, foi uma consulta oficial lá de Buenos Aires. O River Plate, um gigante continental, né? Bateu na porta do Flamengo querendo o Vinha. Só que a proposta, pelo que a gente apurou, não é de compra. É um empréstimo com opção de compra. De cara, isso já me parece um movimento, assim, bem cauteloso dos argentinos, não acha? É mais do que cautela, é um retrato da realidade econômica do futebol aqui na América do Sul. O que é fascinante nisso não é só o modelo do negócio, mas o que ele revela sobre a diferença de poder financeiro entre Brasil e Argentina hoje em dia. Tipo, há uns 10, 15 anos, seria normal um clube como o River chegar e comprar um jogador desse nível. Hoje, o empréstimo com opção de compra virou a principal ferramenta dele, sabe? Para conseguir acessar o talento que joga no Brasil. Ah, então o que a gente chama de test drive virou quase uma necessidade para eles. Exatamente. Para o River é a chance de ter o jogador, ver como ele se adapta ao técnico, à pressão da torcida, e só depois decidir se vale um investimento pesado. É uma redução de risco quase total para eles. Mas o interessante é olhar para o lado do Flamengo. Aceitar um acordo assim não é só se livrar de um salário, é uma aposta. O clube empresta, torce para ele jogar muito, se valorizar, e aí, no melhor cenário, o River compra. Ou ele volta tão valorizado que atrai proposta da Europa. Peraí, mas emprestar um jogador valioso como Vinha não é um risco gigantesco para o Flamengo também? E se ele se machuca lá no River? Ou se ele não joga bem e fica no banco lá também? Aí o clube recebe de volta um jogador um ano mais velho com o mesmo salário e ainda mais desvalorizado. Esse é o outro lado da moeda. E é um risco calculado. Com certeza a diretoria está pesando isso. É uma aposta. Se der errado, acontece exatamente o que você descreveu. O prejuízo é grande. Mas a situação dele hoje no elenco talvez faça esse risco valer a pena. E a posição do Flamengo fica ainda mais forte porque o River, ao que tudo indica, não está sozinho nessa. A fonte também fala do Beşiktaş da Turquia. Ah, bom. Ter um segundo interessado muda tudo. Aí o Flamengo fica com a faca e o queijo na mão para negociar, né? Com certeza. O diretor do Flamengo pode usar o interesse turco para pressionar o River. Pedir uma taxa de empréstimo maior ou um valor de compra já fixado mais alto, entende? Ou pode fazer o contrário. Usar a proposta do River para tentar arrancar uma venda em definitivo do Beşiktaş. A concorrência transforma uma negociação simples num leilão estratégico. O Flamengo para de reagir e passa a ditar o ritmo. Certo. Com o Flamengo nessa posição de força, me vem a pergunta sobre o jogador. Porque, no fim das contas, é a carreira dele que está em jogo. E a informação que a gente tem é bem clara. O Vinha teve pouco espaço em 2025 e quer mais chances. A questão é, por que um jogador desse nível não joga no Flamengo? E a resposta é um pouco mais complexa do que só dizer, ele é reserva. O problema no Flamengo é que ele não é nem a segunda opção. A hierarquia ali na lateral esquerda está muito, muito definida. Você tem o Alexandro, jogador de Copa do Mundo, titular absoluto, incontestável. E como reserva imediato, tem o Ayrton Lucas, que é um jogador de característica diferente, mais ofensivo e que já se provou no clube. O Vinha, nesse cenário todo, virou a terceira via. É quase uma tempestade perfeita contra ele. Ele chegou com status, foi um investimento alto, mas encontrou uma concorrência que, sei lá, talvez nem a diretoria esperava que fosse se consolidar desse jeito. Exato, e isso vai além da qualidade técnica. Pode ser uma questão de perfil, sabe?
talvez o sistema de jogo do técnico atual favoreça um lateral como o Alexandro ou o Ayrton Lucas, e o Vinha, com o estilo dele, talvez simplesmente não encaixe tão bem na engrenagem. Então não é que ele seja pior, mas as outras peças se encaixam melhor no quebra-cabeça do treinador. É como ter um carro de Fórmula 1, super potente, mas a equipe só compete em rally na lama. O carro é fantástico, mas não para aquele terreno específico. A analogia é ótima. E ela nos leva a um ponto que é crucial para qualquer atleta de elite: ritmo de jogo. Ficar no banco não é só frustrante, é um veneno para a carreira. O jogador perde timing, perde confiança, intensidade e, o mais importante, visibilidade. Para um atleta como Vinha, que é figurinha carimbada na seleção do Uruguai, cada convocação é uma batalha. Ficar no banco do Flamengo significa ver outros laterais uruguaios que talvez joguem em ligas menores, mas são titulares, ganharem pontos com o técnico da Celeste. Ou seja, essa busca por minutos não é um capricho, é uma necessidade para a carreira internacional dele continuar. Ele está pensando na próxima Copa América, na Copa do Mundo. Exatamente. E é por isso que a nossa fonte fala num alinhamento de interesses. Diz que tanto o jogador quanto o clube não se opõem a uma negociação. Não tem cabo de guerra aqui. Pro Vinha, sair é a chance de voltar a ser protagonista, de garantir o lugar dele na seleção. E pro Flamengo é a oportunidade de resolver a situação de um ativo caro que, no momento, não está entregando o retorno esportivo que se esperava. Certo, então o cenário é esse. A saída parece o caminho lógico. Agora, vamos focar na estratégia do Flamengo. O Vinha tem um contrato longo, né? Até o fim de 2028. Isso deve ser uma ferramenta bem poderosa. Principal carta do Flamengo na mesa. Um contrato longo significa que o clube não está pressionado, o jogador não pode forçar uma saída barata, não pode assinar um pré-contrato com ninguém. O Flamengo tem o controle total do tempo e dos termos da negociação. Se as propostas que chegarem não forem boas o suficiente, o clube pode simplesmente dizer não e esperar. O tempo joga a favor do Flamengo, pelo menos no papel. Contratualmente, sim. Mas um jogador desse nível, com um salário que a gente imagina que seja alto, encostado no elenco, ele não vira uma espécie de ativo tóxico? Um investimento parado que ocupa um espaço gigante na folha de pagamento? Essa tranquilidade do contrato não esconde uma certa urgência financeira? Você tocou no ponto central da gestão de elenco. Sim, absolutamente. Ter um jogador caro e insatisfeito no banco é um problema. Pode não ser um desespero, mas é uma ineficiência que todo bom gestor quer resolver. É dinheiro parado, né? E é por isso que o clube, mesmo com todo o poder do contrato, se mostra aberto a negociar. Eles querem transformar esse ativo parado em um ativo líquido, seja com o dinheiro de uma venda ou com o alívio na folha que o empréstimo traz. E essa intenção do clube ficou muito clara de uma forma que vai além de qualquer entrevista de diretor, certo? A ausência dele na viagem para o Mundial Intercontinental. Esse foi o sinal definitivo. A linguagem não verbal do futebol. A justificativa oficial, claro, foi o limite no número de inscritos, o que é verdade. Mas no elenco com quase 30 jogadores, a escolha de quem fica de fora de uma viagem tão importante é uma declaração de prioridades, né? É a diferença entre fazer parte do elenco e fazer parte dos planos. Perfeito. Ao deixar o Vinha no Rio, o Flamengo comunicou para o mercado e para o próprio jogador de uma forma que não deixa dúvida. Ele é um grande atleta, um ativo do clube, mas não é essencial para o nosso projeto de curto prazo. Estamos ouvindo propostas. Essa atitude é como acender um letreiro de neon para os diretores do mundo todo. Ela valida os rumores e acelera as negociações. Então, para a gente juntar todas as peças, de um lado, o Matias Vinha, jogador de seleção, preso numa hierarquia forte e precisando jogar. Do outro, o Flamengo, com a posição bem coberta, um contrato longo que lhe dá poder, mas também querendo otimizar os recursos. E no meio, clubes como o River Plate e o Besiktas, cada um com sua estratégia, farejando uma oportunidade. A síntese é essa, é uma convergência clássica de interesses. A separação parece o caminho mais racional e benéfico para todos os lados. Não tem vilão na história, o jogador quer jogar,
O clube interessado quer um reforço e o Flamengo quer resolver uma questão de elenco e de finanças. A grande questão deixa de ser se o Vinha vai sair, mas sim como e para onde. Parece que a gente está caminhando para um final que já está escrito, só falta definir os detalhes. Exato. E isso nos leva à reflexão final, né? A decisão estratégica que com certeza está na mesa da diretoria do Flamengo agora. Que seria? Considerando o investimento que foi feito para trazer o Vinha e o poder que esse contrato longo dá, o cálculo final é complexo. O que é mais vantajoso para o clube a longo prazo? É melhor aceitar um empréstimo agora, tipo esse do River, e apostar que ele vai se valorizar para uma venda muito mais lucrativa daqui a um ano? Ou será que é mais prudente buscar uma venda definitiva e imediata, mesmo que por um valor um pouco menor, para garantir o retorno financeiro agora e já abrir esse espaço no orçamento? Essa escolha entre a aposta na valorização futura e a segurança do lucro imediato vai dizer muito sobre a filosofia de gestão do Flamengo para os próximos anos.